No último, quero dizer, o mais recente capítulo dessa disputa acirrada entre Estados Unidos e China, sobretudo no campo da economia, a Câmara dos Deputados em Washington aprovou um projeto de lei que permite a proibição do TikTok lá nos Estados Unidos. Os detalhes com a correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. Em frente ao Capitólio, um protesto. Criadores de conteúdo do TikTok se reuniram na capital americana contra a lei que quer proibir o aplicativo no país. Para eles, o TikTok é um negócio ou uma oportunidade de ampliar a sua voz. I make disability advocacy content. I have a series called the Anti-Ableism Series where I teach people how to be a better ally to disabled people, and it's got over 5 million views and 250 parts. O TikTok tem 170 milhões de usuários aqui nos Estados Unidos. O projeto de lei aprovado na Câmara dá um prazo de quase 6 meses para que o app seja vendido da chinesa ByteDance para outra empresa, ou ele será proibido nas lojas de aplicativos do país. A Câmara aprovou a medida de forma bipartidária. Foram 352 votos a favor e apenas 65 contra. Sinal de que esse é um dos poucos temas que conseguem unir democratas e republicanos: a competitividade com a China. Quem é a favor da lei argumenta que o TikTok não consegue oferecer garantias suficientes de que os dados dos usuários não irão parar nas mãos do governo chinês. TikTok is a threat to our national security because it is owned by ByteDance, which does the bidding of the Chinese Communist Party. We know this because ByteDance leadership says so and because Chinese law requires it. This bill therefore forces TikTok to break up with the Chinese Communist Party. O TikTok afirma que as alegações não têm fundamento. E um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China disse que, no fim, a proibição do TikTok deve se voltar contra os Estados Unidos. 近年来，尽管美方始终没有找到 TikTok 威胁美国国家安全的证据，却始终没有停止对 TikTok 的打压。这种不能在公平竞争中取胜，就采取霸凌行径的做法，扰乱的是企业的正常经营活动，损害的是国际投资者对投资环境的信心，破坏的是正常的国际经贸秩序，最终必将反噬美国自身。 A Casa Branca avaliou como positivo o avanço do projeto, que agora segue para o Senado sem destino claro. Ódio, o porta-voz chinês ali, trazido por nós na reportagem da Mariana Giangiacomo, fez uma perfeita defesa da ordem liberal, comercial e econômica mundial. O que está acontecendo com os Estados Unidos? William, é interessante, né, que eu me lembro que quando o Trump foi eleito, né, o Xi Jinping foi ao Fórum Social Mundial, Fórum Econômico Mundial, perdão, e fez no Fórum Econômico Mundial em 2016 essa defesa que você está dizendo desta ordem internacional econômica liberal, né? Parece que nós estamos tendo de fato aí uma inversão desses valores, né? Ao passo que os Estados Unidos, na figura do Donald Trump principalmente, mas dos republicanos, vem se tornando cada vez mais protecionista. A China, que de alguma forma se aproveitou muito desta ordem econômica liberal, vem se tornando a defensora dessa ordem, né? O que nós estamos vendo, na verdade, é, como a reportagem deixou claro, mais um episódio dessa disputa geopolítica mais ampla entre Estados Unidos e China, né? O que nos mostra aí como as questões de relações internacionais e geopolíticas têm um impacto, muitas vezes, direto nas nossas vidas, né? Então, o TikTok é a primeira plataforma de rede social que não é americana, né? Se você pensar no Facebook, no Instagram, no Twitter, todos eles ficam a poucos blocos de distância nos Estados Unidos, na Califórnia, né? O TikTok é a primeira grande rede social que não pertence aos Estados Unidos e pertence ao maior adversário nesse momento geopolítico dos Estados Unidos, que é a China. Isto num contexto, para a gente entender qualquer decisão da Câmara dos Deputados, temos sempre que entender a relação da opinião popular. A opinião em relação à China nos Estados Unidos hoje, ela está a pior possível, né? 85% dos americanos, um recorde, tem uma visão negativa da China. Então, essa é a razão pela qual este é um tipo de proposta que recebe este apoio bipartidário, porque é muito popular do ponto de vista político, né? Traz dividendos políticos. E um outro elemento, ou seja, há uma porcentagem significativa de americanos que apoia
banir o TikTok por conta da rivalidade com a China. E essa porcentagem é maior entre americanos acima de 29 anos. Evidentemente, entre os mais jovens, né, que usam TikTok, 18 a 29 anos, há um apoio muito menor, mas os jovens votam menos do que os mais velhos. Deixa eu examinar essa questão, ela é clássica. Em que medida, vamos dizer, um instinto protecionista mascara decisões evidentemente calcadas pelo apoio bipartisan ali na Câmara, mascarada de questão geopolítica? Ou nós temos, de fato, Lorival, a geopolítica se suplantando a qualquer tipo de princípio de liberalidade comercial? Não, eu acho que é um caso de geopolítica mesmo, com duas dimensões. Uma é essa questão da segurança nacional. Realmente a lei chinesa obriga as empresas de tecnologia a revelar informações sobre os usuários se o regime assim desejar. Exatamente como acontece nos Estados Unidos, né? Depois do 11 de setembro também a legislação mudou, a lei antiterror aprovada no governo de George W. Bush, só que passa por um juiz, mas são julgamentos secretos, sigilosos, e o juiz ordena, por exemplo, a Microsoft ou a Apple, que abra as informações dos computadores, enfim, dos celulares e assim por diante, de quem eles quiserem, e muitas vezes são varreduras muito amplas, como mostraram as revelações do Edward Snowden, né? Então, bom, aí cada país tem a sua política de proteção da segurança nacional, mas tem um segundo aspecto também, que é o das fake news e das interferências em eleições. Em 2016 houve uma forte interferência da Rússia com o apoio da China e da Coreia do Norte para ajudar o Trump a se eleger. Mas via plataformas americanas, né? Israel participou disso também. Então, mas depois disso, o que aconteceu? O governo americano adotou medidas de segurança em anos eleitorais e em 2020 foi muito bem sucedido. Então, o receio é de que haja essa entrada por meio, por exemplo, do TikTok ou de celulares chineses, assim por diante. Então, é ano de eleição nos Estados Unidos e ainda tem a questão de Israel também, porque uma pesquisa revelou que os vídeos pró-palestinos têm 69 vezes mais visualizações do que os vídeos pró-israelenses no TikTok. Mas isso pode ser apenas resultado do tipo de público do TikTok, que é um público mais jovem, que se mostra mais solidário ao que os palestinos estão sofrendo. E por falar em público jovem, é uma medida arriscada também do ponto de vista dos democratas, porque o Biden precisa do voto dos jovens, está tentando atrair esse voto, e há uma frustração muito grande entre os jovens com essa medida. Mas como a Mariana disse, no Senado a coisa pode mudar de rumo, existem várias propostas, né, no Senado, e não é necessário que o Senado aprove essa lei aprovada na Câmara. E se lá passa, ainda por cima pode ser contestada judicialmente. Claro. Nós estamos no meio desse debate. O que fazer com as Big Techs? Os americanos estão dando exemplo? Bom, William, aqui o debate ele é parecido, mas também é um pouco diferente, né? Se nos Estados Unidos são questões geopolíticas, aqui as questões políticas acabaram por dividir. O governo Lula fez uma aliança, mais uma, né, claro, com o Supremo Tribunal Federal para tentar emplacar um controle maior, principalmente de produção de conteúdo, e foi derrotado, né? Teve até a ajuda do Arthur Lira para pautar o projeto e perdeu, né? Esse assunto teve um lobby grande das Big Techs dentro do Congresso. Só que aqui não foi questão geopolítica, obviamente, mas aqui tem um alinhamento político muito grande, uma defesa muito grande, principalmente dos bolsonaristas, que abraçaram a ideia, junto com os evangélicos, de uma defesa de liberdade de redes sociais, né? De uma liberdade de conteúdo, de uma falta de controle, de certo modo, sobre o que é escrito. Se argumenta nos Estados Unidos também. É parte, né? Assim, sim, parte é isso, mas acho que o grande motivo lá é geopolítico. Só que aqui esse debate não avançou e o governo perdeu, o Supremo Judiciário perdeu, o TSE perdeu, o Alexandre de Moraes perdeu. Nessa primeira tentativa foi mais ou menos junho do ano passado. O assunto não morreu. O projeto tem 1000 ideias ali sobre ele, de fatiar, de tentar aprovar o que é consenso,
mas aqui, abrasileiradamente, virou, como tudo tem virado, um motivo de divergência entre esquerda e direita. Thaís, quando a gente olha a questão do TikTok, é uma plataforma importante. E como o Pódio e o Lorival ressaltavam, tem um público específico, não dá para falar, né, Lorival, porque é enorme o número de usuários, mas há um certo segmento no qual você pode identificar o apego desse segmento mais a esse tipo de plataforma, ou aquele nosso, por exemplo, Facebook, coisa de velho, né? TikTok já é coisa de novo, só para dizer no que está na minha cabeça quando eu estou falando disso. Mas o que eu queria passar para você é o seguinte, é mais uma etapa num esforço americano extraordinário, porque ele é, de novo, convergente, as correntes políticas trazem, de bloquear a China no que possa ser possível, controlando tecnologia, semicondutores, painéis solares, carros elétricos. O que isso prenuncia do ponto de vista da economia internacional? William, hoje eu conversei com o Lívio Ribeiro, que é economista da BRGC e também do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E ele me disse, olha, Thaís, esse é mais um capítulo dessa guerra comercial em que Estados Unidos e China vão tomando decisões de retaliações. Os Estados Unidos hoje está com um poder de fogo, especialmente porque está liderando o processo que barra a China, o acesso à China de tecnologia, semicondutores, chip e tudo mais. E a China responde diminuindo importação de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então, o peso das medidas é diferente. A questão do TikTok, ela tem um peso comercial muito menor, um peso que, uma questão que não afeta diretamente produtores americanos que perdem quando sobe, aumenta a tarifa, por exemplo, de produtos chineses para vários insumos, por exemplo, e essa gritaria já aconteceu durante o Trump. Mas ela tem uma simbologia importante por causa do engajamento de quem usa o TikTok nos Estados Unidos. Uma coisa é você impor perdas ao produtor de aço, ao produtor de algodão, ao produtor de milho, que vão vender menos para os Estados Unidos, vão contar menos com insumos da China. A outra coisa é você levar esse debate que envolve 170 milhões, mais de 170 milhões de americanos, ou seja, mais da metade da população. São 7 milhões de empreendedores, de empresas que têm e fazem negócios através do TikTok. Hoje, mais cedo também, o Will Castro da Avenue, que é uma empresa de investimentos para brasileiros lá fora, me falou assim, olha, o Biden estreou a campanha dele esse ano pelo TikTok. O Biden está usando o TikTok para fazer a sua campanha. Começou no Super Bowl, o evento de futebol americano. Então, a correlação é mais sensível à população geral, não gera perdas econômicas como a briga comercial que se iniciou com Donald Trump provocou para as economias, mas tem uma questão diferente aí, que é do engajamento e do custo político disso. Pódio. Há um outro aspecto ainda nessa questão do TikTok e da guerra econômica Estados Unidos versus China, que está de novo no presidente Biden. Ele tem anunciado uma série de medidas para limitar como empresas americanas, sobretudo empresas do setor financeiro, podem investir em companhias chinesas. Quando a gente combina isso, e você mencionou, e o Lorival também trouxe isso aqui para a mesa, o grau de capacidade que os americanos têm de interceptar, ouvir, vigiar todo o tráfego de internet que passa pelos Estados Unidos. As pessoas se esquecem, a internet passa, quase tudo que é importante passa ali mesmo, próximo de onde você está, por sinal. Passa os principais nós. Em que medida os americanos acham, do ponto de vista aí dos formuladores de política, que eles conseguem, barrar a capacidade chinesa de equiparar os americanos na produção de semicondutores. 2, vencer essa guerra?
William, eu acho que a gente vai entrar agora numa discussão muito delicada que vai, como você mencionou, até para o campo jurídico, né? Certamente já há uma série de contestações dentro da Suprema Corte na medida em que você começa a criar legislações que focam num país específico, né? E isso é algo muito delicado do ponto de vista do ordenamento jurídico norte-americano, né? Da questão da Constituição norte-americana, e fica sujeito a uma série de contestações dentro da Suprema Corte. No próprio caso do TikTok, por exemplo, a gente já vê isso acontecendo por uma série de pessoas, inclusive usuários do TikTok, que pretendem recorrer à Suprema Corte. Então, portanto, acho que essas questões do ponto de vista, ou seja, você tem o raciocínio econômico, você tem o raciocínio geopolítico, mas você tem também a realidade doméstica norte-americana, institucional, jurídica, né? Que muitas vezes isso deve trazer problemas para esse tipo de avanço. Os Estados Unidos vem tentando, é uma promessa já há muito tempo do Joe Biden, né? Ele entrou com essa questão, dos slogans de campanha dele era Build Back Better, né? Construir nos Estados Unidos essa questão dos supercondutores, mas isso leva a uma contradição, né? Com a política tradicional norte-americana de abertura de mercados, ou seja, na medida que você começa a adotar, portanto, medidas protecionistas por interesses geopolíticos, você entra em choque com aquela política que foi adotada pelos Estados Unidos desde pelo menos ao final da Segunda Guerra de abertura constante de mercados. Eu acho que isso, portanto, aponta aí para uma nova ordem econômica internacional, né? Que volta, inclusive, à sua questão inicial, da qual a China parece que está herdando essa defesa de um comércio mais livre, né? Então, me parece que tem uma nova realidade aí derivada dessa disputa geopolítica, uma nova realidade da disputa econômica, que me parece que a gente ainda está começando a ver os primeiros passos, os primeiros desdobramentos dessas questões. Lorival, tem mais uma para o Biden difícil. Segundo o Financial Times, ele se opõe aqui a uma importante empresa japonesa, não estamos falando mais da China, nós estamos falando do Japão, que é um país vital para qualquer aliança que os Estados Unidos queiram formar na Ásia para enfrentar o desafio chinês. Ele se opõe a que uma importante empresa japonesa compre a US Steel na Pensilvânia. Lembrando que a Pensilvânia é um swing state, é vital para o Biden nas próximas eleições. Ele está fazendo um gesto aos sindicatos americanos e está voltando a digamos, antigamente, né, isso aí tudo embaralhou, mas a gente tinha sempre a ideia dos democratas como mais protecionistas do que os republicanos. Nessa questão, nesse dilema, o Biden está decidindo exclusivamente por fatores domésticos? É evidente. Eu discordo que o TikTok tenha questões comerciais. Acho que não tem ligação com as questões comerciais. E essa que você aponta, sim, é totalmente comercial. E aí é o contrário do TikTok, né? Aí você realmente está, inclusive, afetando um aliado do ponto de vista geopolítico por um interesse comercial. É que, bom, os democratas, eles são tradicionalmente protecionistas e os republicanos eram liberais no comércio. Foi o Trump que rompeu essa linha, né? E hoje os democratas respondem ao protecionismo trumpista. Não vou chamá-lo de republicano porque o Trump, nesse sentido, não é um republicano, né? Então, assim, fica impossível, muito difícil ganhar uma eleição contra o Trump, não dobrando a aposta do protecionismo. E o Biden faz isso com convicção, porque ele nasceu na Pensilvânia, depois ele se mudou para Delaware, mas ele tem uma ligação muito forte com os sindicatos da Pensilvânia e de todo o arco ali o cinturão da ferrugem ali, o Michigan, as grandes, né, fabricantes de automóveis e assim por diante. E aí ele tenta restabelecer essa base sindicalista do Partido Democrata que foi rompida pelo Trump em 2016. Então ele tem que e aí o Pod lembrou bem desse slogan, né? Build Back Better, né? Vamos voltar a construir, a fabricar nos Estados Unidos, e aí isso envolve infraestrutura também, e é um plano de 2 trilhões de dólares, né? Para restabelecer a infraestrutura, tanto física quanto de comunicação,
e atrair de volta essas empresas com pesados subsídios e estímulos e trazendo até empresas coreanas e assim por diante. Então, realmente, no ano eleitoral, uma empresa japonesa comprar ou investir em siderurgia americana... Comprar o US Steel, que é um símbolo, né? Que é um símbolo, exatamente, seria realmente um golpe muito grande na campanha do Biden. Thaís, para arredondar essa parte, não precisamos esperar pelo Trump, então, para antecipar o que nos vai pegar pela frente? Não precisamos esperar pelo Trump, porque o Lorival está lembrando aqui, né? O Biden faz por convicção. Os republicanos não, mas o Biden faz por convicção. Eu vejo isso como um sinal aí de perigo, porque pode ser específico para este momento, um swing state, num ano eleitoral, num momento em que há uma disputa polarizada demais, em que as posições fazem diferença. E isso abriu uma brecha para que passe a ser normal os Estados Unidos passarem a fechar mais as portas e passarem a adotar uma posição ainda mais protecionista. Porque isso não afeta só o Japão ou a China, afeta o mundo inteiro. Quanto mais protecionista for os Estados Unidos, pior para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Obrigado, Thaís. Me despeço de você agora aqui. Boa noite. E do Caio. A gente vai para o intervalo.